Olá, gente. Bom dia. Aqui é Patrícia, professora de História, e a gente vai falar hoje sobre a formação do Estado moderno, um pouquinho, né, sobre o absolutismo, que é a forma de governo que esteve presente na formação desses estados, e sobre o mercantilismo, tá? Então vamos lá. Na verdade, essa aula é a continuação da aula anterior, né? O absolutismo, gente, o que seria o absolutismo? É uma forma de poder, é uma forma de governo em que o poder está absoluto, concentrado nas mãos do rei. O rei chega a ser a própria lei, tá? E a gente tinha na época alguns teóricos, alguns homens que justificavam essa política, esse tipo de governo chamado governo absolutista, tá? Quem são esses teóricos? A gente tem o Thomas Hobbes, o Jacques Bossuet, né? E a gente também tem, vamos lá, deixa eu voltar aqui para subir. Vamos voltar aqui para a gente estar vendo um pouquinho sobre isso. Parei só um pouquinho. Vamos lá. Quem são esses teóricos, então? O Thomas Hobbes, o Jacques Bossuet, tá? O Jacques Bossuet, ele criou uma teoria chamada Teoria do Direito Divino dos Reis. Para o Jacques Bossuet, o rei, ele tinha esse poder concentrado e absoluto porque o rei era um representante de Deus na terra, tá? O Jacques Bossuet era um bispo francês e ele criou essa teoria, né? Essa teoria estava apoiada na Bíblia. Para ele, o rei representava Deus na terra, né? E como ele era um representante de Deus, ele era infalível. Então, ninguém poderia questionar esse poder absoluto do rei, ok? O nome dessa teoria é chamada Teoria do Direito Divino dos Reis. Bom, e a gente tem também, dentro do Estado absolutista, a política econômica, né? Que política econômica é essa? É o mercantilismo, tá? Dentro do Estado absolutista, a gente tem a política mercantilista. É a política que vai estar dando orientação para a economia desse Estado absoluto, tá? As monarquias absolutistas europeias adotaram um conjunto de ideias e práticas econômicas que mais tarde foram chamadas de mercantilismo. Então, a gente tem aí, quais são as principais características do mercantilismo. O metalismo, que é a acumulação de metais preciosos, ouro e prata. A balança comercial favorável, ou seja, vende-se mais, exporta-se mais do que importa. O protecionismo, que é um conjunto de leis, né, que aumentava os impostos alfandegários de entradas de produtos dos estrangeiros, fazendo com que os produtos nacionais tivessem mais saída. E o exclusivo colonial, nós também chamamos de pacto colonial, em que as colônias só podiam comercializar exclusivamente com as metrópoles, ok? Bom, na atividade a gente tem aqui, número 1, com base na expressão "o Estado sou eu", atribuída ao rei francês Luís XIV, explique o que foi o absolutismo, né? Lembra que eu falei que o absolutismo é uma forma de governo em que um poder está concentrado nas mãos do rei, sendo o rei a própria lei, tá? Então, o Luís XIV, que era um rei francês, que foi um rei absolutista, ele fez essa declaração: "O Estado sou eu", né? Dentro dessa lógica, o que foi o absolutismo? A gente tem a resposta no textinho, é só ler, tá? Segunda questão, complete os quadrinhos. Nome dado ao conjunto de ideias e práticas econômicas entre o século XV e XVIII, adotado pela maioria das monarquias absolutistas. Qual era o nome da política econômica que vigorava, que funcionava dentro do Estado absolutista? Qual era o nome dessa política? Terceira questão, marque X somente em uma alternativa. Eu tenho aqui a letra A. Os estados nacionais precisavam de muito dinheiro para os gastos necessários e ao funcionamento da instituição também os gastos supérfluos. Segundo seus conhecimentos, pode-se chamar de gasto supérfluo do Estado. Aí a gente tem aqui algumas das alternativas em que vocês vão escolher qual desses pode ser considerado
um gasto supérfluo. A letra C é somente na minha pessoa que reside o poder soberano. É somente de mim que os meus tribunais recebem a sua existência e a sua autoridade. Luís XIV, novamente. Esse parágrafo é parte de um discurso do Luís XIV e vem demonstrar o quê? Qual dessas alternativas demonstra o que Luís XIV estava querendo dizer? Quarta questão, vocês vão ler o texto, tá? E responder com base nesse texto. Aqui eu tenho duas palavras nesse texto, legítimo e sacrilégio. Vocês têm aqui o significado delas e vocês vão responder a letra A e a letra B baseado na leitura do texto, ok? Qualquer dúvida, eu estou online.